A Bíblia Sagrada nos ensina como viver e como tudo funciona. Exatamente como um manual de uma máquina, micro-ondas, um computador, seja do que for, ele nos ensina a tirar o maior partido ou o melhor partido do equipamento que temos. E o nosso equipamento é a nossa vida e temos que tirar o melhor partido dela. E Deus nos ensina como. Alguns vão poder dizer, não, mas isso é utilização, é uma forma de tentar persuadir as pessoas. Ouça, eu estou a falar a palavra de Deus. E há montes de exemplos na Bíblia onde fala exatamente sempre o mesmo. Veja aqui, em João 16, João 6, 9. João 6, 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Isto disseram os discípulos. Mas o que é que estava a acontecer? Jesus tinha estado a falar para pessoas e as pessoas iam há vários dias atrás dele. E agora perto de 5.000 homens, para além de mulheres e crianças, estavam junto a ele e não tinham comida. E Jesus virou-se e tinha dito, dá-lhes de comer. Eu disse, mas como, Senhor? Onde comprar? Onde ter dinheiro suficiente para tudo isso? E Jesus perguntou, o que é que vocês têm? E a resposta deles foi, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanto? E Jesus disse, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que subjaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que subjaram aos que haviam comido. Quem é que deu em primeiro lugar os 5 pães, os 5 pães e os 2 peixes? Foi o rapaz. Estas sobras, para quem iam? Iam para o rapaz que tinha dado os 5 pães e 2 peixinhos. Ele agora estava a levar para casa muito mais do que aquilo que eu tinha, porque ele creu e semeou em Jesus. Várias passagens bíblicas aparece isto. E só funciona para aquele que crê. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Amém? Anda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem anda com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que multiplicas, por isso acreditamos que já recebemos em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Gênesis 1, 26.
Gênesis 1, 26. Glória ao teu nome, Senhor. Gênesis 1, 26. O título da mensagem de hoje é Autoridade. E eu quero-vos mostrar aquilo que uma vez eu ouvi e que fez toda a lógica e me abriram os olhos para realmente a vontade de Deus para este assunto. Autoridade. O que é autoridade? É um poder que é atribuído a uma pessoa sobre um determinado assunto. Eu quero que você pense neste exemplo. Um polícia de trânsito põe-se no meio da rua, estende a mão e manda parar um carro. E quando ele faz este gesto para mandar parar um carro, o carro tem que parar. Vamos ver uma coisa. Ele não tem força física para conseguir parar o carro, porque se o carro acelerar, ele vai ter que fugir da frente. Mas ele tem autoridade atribuída pelo Estado para poder mandar parar e pedir os documentos sobre qualquer motivo. Ele não tem a força física para mandar parar o carro, mas tem autoridade para o fazer. É este tipo de autoridade que eu estou a falar. É este tipo de autoridade que nós cristãos, temos. Ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, ao aceitarmos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar, nos é dado autoridade. E eu quero que você entenda que esta autoridade nos foi dada quando Deus criou a terra. E eu quero-vos mostrar isso aqui em Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: fortificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. No primeiro versículo que eu vos li, 26, ele diz: domine sobre toda a terra. É os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra. E depois de que fortificai, falou para o homem, para a mulher, e disse: fortificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Esta autoridade foi atribuída ao homem. Esta autoridade que eu vos quero falar. Uma autoridade que está em nós e que muitos de nós, mesmo cristãos, não estamos a usar e que estamos a perder nesta vida. Com esta autoridade nós podemos sujeitar monstros, não é sujeitar pessoas, entenda, é sujeitar o mundo espiritual ao que nos tentam atacar. Isto é muito importante, você entenda que a autoridade que nos é dada é para nós, a nossa vida e para a vida dos nossos familiares. Nunca para a vida de outros, a não ser que essas pessoas venham até nós e peçam ajuda. Aí temos poder para poder usar a nossa autoridade sobre a vida dessa pessoa, não de outra forma. Eu quero-vos falar um pouco mais à frente sobre algumas condicionantes da autoridade, alguns parâmetros que têm autoridade ou impedimentos que têm autoridade. Mas agora vos quero falar
visto que eu estou a falar da autoridade e vemos que ela foi concedida por Deus para nós. Eu agora vos quero mostrar que nós perdemos essa autoridade quando Adão e Eva pecaram. Como é que eles pecaram? Deus disse, podem comer de todas as árvores, mesmo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que estava no paraíso, que Deus tinha colocado lá, mas que não queria que eles comessem dessa árvore. O diabo, na forma de serpente, tentou a mulher e ela comeu e deu a comer ao marido. Eles reconheceram que estavam nus, que não tinham reconhecido até essa altura. E então ficaram conhecimentos do bem e do mal. Embora desfasados, porque depois foram condicionados por o diabo durante toda a vida. Isto quer dizer que Deus, quando voltou a aparecer, no fim da tarde, quando apareceu, eles já tinham pecado. E ele disse que tu fizeste, Abraão, fizeste o que não devias. Comeste da árvore que eu te disse para não comeres. Agora, maldita é toda a terra por causa disso, porque tu me desobedeceste. Então eles foram os dois expulsos do paraíso e Deus, a partir daquele dia, começou a pensar num plano para resgatar o homem e a mulher que tinha perdido. Realmente, com a maldição da terra, o diabo pôde estar sobre a terra, pôde moldar a terra. E vê-se tudo o que tem acontecido à nossa volta. E depois disso, Jesus veio. E Ele nos resgatou. Nos resgatou. E eu quero que vocês abram em Romanos 5,17. Romanos 5,17. Vamos lá abrir Romanos 5,17. Romanos 5,17. Amém. Porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça e dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Nestes dois versículos vemos que pelo erro de Adão caiu o homem, mas pela morte de Jesus na cruz, em nosso lugar, veio a vida para todos nós. Mas não só a vida, diz aqui que veio o dom de justiça e reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então a nós foi concedida a autoridade. E você continua a pensar, autoridade, mas como se baseia? Num planeta que está cheio de pessoas, mas também cheio de seres, entre demónios e anjos, como podemos usar a autoridade? Eu quero-vos levar a outros versículos bíblicos para que vocês entenderam que foram as palavras de Jesus e não as minhas. Isto não é uma invenção minha. Vamos ver aqui em Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. E então, Lucas 10, 17, o que é que aconteceu até aqui? Jesus preparou 70 discípulos e mandou-os para pregar o Evangelho, para curar as pessoas, para libertar as pessoas. E os 70 vieram e voltaram a Jesus e contaram-lhe as novidades, contaram-lhe o que é que aconteceu. E eis aqui as notícias. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor,
pelo teu nome, pelo nome de Jesus, até os demónios se nos sujeitam. E ele disse, eu via Satanás como um raio a cair do céu. O que ele estava a dizer é que o reinado do diabo, de Satanás, caiu, acabou. E depois Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Quem é o nosso inimigo? Quem é o inimigo das nossas almas? O diabo, Satanás, Lúcifer, o anjo caído e os seus demónios. Você vai dizer, mas está bem, mas nós não conseguimos ver demónios. Mas aí é que está, mas vemos a atuação deles. Vemos o que eles fazem. Vemos, mas como vemos? Quando alguém está doente, você acha que é o quê? Quem é que levou essa pessoa a ficar doente? Quem é que levou essa pessoa a ficar a ser cego de nascença, a ter doenças de nascença? Quem levou pessoas a ficarem doentes e a terem doentes? Eu já expliquei várias vezes nas minhas reuniões algo que você tem que entender. O diabo tem uma esperteza muito grande. Ele é um verdadeiro tentador e esse é o seu maior poder. É manobrar para nós deturparmos a verdade e pensarmos que a verdade é o que ele nos está a dizer, o que ele nos está a mostrar, o que está a vir à nossa mente, o que nós estamos a pensar. Uma das vezes eu estava durante a noite a conduzir sozinho, claro, o meu trabalho era sozinho, a patrulhar. Eu estava no carro e comecei a sentir fortes dores de cabeça de lado. Não liguei, continuei a conduzir e encontrei uma pessoa que eu já não via há algum tempo. Encontrei com ela, comecei a falar com ela, então, tudo bem, como está? Já há algum tempo não nos víamos. Olha, eu trabalhava, e ele apontou-me para um armazém, eu trabalhava ali. E então, deixei de trabalhar porque aquilo fechou, o dono morreu. Foi. Ele começou a sentir umas fortes dores de cabeça e depois morreu. E quando ouvi aquilo, eu percebi logo o que é que o diabo estava a tentar fazer. Eu disse, realmente complicado. Olha, pronto, tudo bem, adeus. Até à próxima. Quando eu fechei o vidro do carro e comecei a andar com o carro, eu disse, Satanás, eu quebro toda a tua maldição sobre a minha vida. Eu não vou morrer com dores de cabeça, nem vou ter embolias cerebrais, porque ele tinha dito, o rapaz tinha dito que ele tinha morrido com uma embolia cerebral. Eu não vou ter embolias cerebrais, nem vou ter problemas na minha cabeça, no nome de Jesus. Aqui eu usei a minha autoridade. O diabo me apresentou um cenário, uma imagem, uma cena de algo que eu podia ter. Realmente é complicado. Eu estou a sentir fortes dores de cabeça. Se calhar é melhor tentar saber o que é isto. Eu estava a abrir portas da minha vida para tentar aceitar um relatório que o diabo estava a tentar colocar na minha vida. Eu iria a um médico. E por causa do receio que eu estaria a sentir, eu iria abrir portas para que o diabo colocasse na minha vida aquilo que eu tinha medo, aquilo que eu receava. Porque eu não fiz isso. Isto já foi há muitos anos atrás, mesmo muitos anos atrás. Eu estou casado há 30, mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos que isto aconteceu. Como não dá para reparar, não morri, não é? Nem tive embolias cerebrais. Mas eu quero que você entenda, eu usei a minha autoridade para desviar algo da minha vida que o diabo estava a tentar colocar.
Por isso é que a palavra de Deus diz: resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Vamos entender como nós usamos a autoridade. Exatamente como aqui está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Será que vamos pisar os escorpiões, os animais escorpiões, ou as serpentes? Não, ele estava a falar de demónios. Jesus estava a falar de demónios. Muitas das vezes eles tentam colocar problemas na nossa vida e nós temos a autoridade de poder tirar da nossa vida aquilo que nos está ou poderá vir a acontecer. Quando esses tentam voltar, antes era pelo teu nome até os demónios se sujeitam. Ora, ao nome de Jesus, nós sujeitamos todos os demónios. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Então, vamos entender, quando nós usamos o nome de Jesus, estamos a falar em nome de quem? Em nome de Jesus. Por isso é que lemos a palavra que nós reinaremos por um só, Jesus Cristo. Então, quando usaremos essa autoridade? Quando algo na nossa vida muda para de alguma forma que nós não gostamos ou não queremos. É preciso ter muito cuidado porque há coisas que vêm à nossa vida que nós às vezes não entendemos porque é que está a acontecer e que às vezes é da vontade de Deus. E você vai dizer, então, mas como é que vamos discernir ou como é que vamos saber quando é de Deus ou quando não é de Deus? Por isso é que nós devemos depender de Deus para todas as coisas. Ao nós orarmos e buscarmos a Deus, Deus nos vai vai comunicando connosco, nos vai mostrando coisas, pensamentos, e nos vai mostrando o que é ou o que não é vindo dele. Há coisas imediatamente que nós devemos perceber. É da vontade de Deus nós termos doenças? Não, completamente. Jesus, enquanto esteve na terra, se manifestou e sempre curou todas as pessoas e libertou todas as pessoas. Se não fosse da vontade de Deus, ele não curaria alguns ou não libertaria alguns. Mas todos que iam ter com ele, todos eram libertos. Aconteceu o mesmo com os discípulos dele, com os apóstolos. Todos aqueles que iam ter com eles, todos eram curados. Todos. Ora, se é assim, é da vontade de Deus que nós continuemos curados, sarados, libertos. Portanto, qualquer doença, qualquer enfermidade não é da vontade de Deus para as nossas vidas. Ele próprio diz no Salmo 103, para nunca nos esquecermos dos seus benefícios, é Ele que perdoa as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Quer dizer que elas podem vir por nós por um caminho, mas têm que fugir por 7 no nome de Jesus. Isto quer dizer que você pode usar a autoridade se você está doente. Você pode expulsar o problema do seu corpo. Você pode ordenar a sua coluna para ficar direita. Você pode ordenar para que toda a doença saia do seu corpo no nome de Jesus. Sempre utilizando o nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que está o poder. Sendo isto, então, mas há situações, por exemplo, no trabalho, na escola, na nossa vida, às vezes, há situações em que nós podemos usar essa autoridade. Temos de ter consciência de uma coisa. Deus disse para usar essa autoridade contra demónios. Às vezes, demónios influenciam pessoas contra nós. Pessoas que até pareciam nossas amigas voltam-se contra nós. Ou situações em que nós estamos de bom agrado perante o patrão e perante os chefes e não há problema e de repente eles mudam qualquer atitude contra nós. Aí está, nós não vamos dizer, eu te ordeno, não vamos falar para a pessoa
porque a nossa luta está escrita em Efésios 6, não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, nós vamos falar contra a influência que essa pessoa recebeu contra nós, ordenando que ela saia no nome de Jesus. E pedimos aos anjos de Deus, vinde e trazei a verdade para esta questão, no nome de Jesus. Isto nós podemos. Nós não falamos nunca contra pessoas. Porque Deus nos diz para nós, para da nossa boca sair sempre bênção e nunca maldição. Nunca vamos falar contra pessoa alguma, seja ela quem for, cuidado com isto. Nunca vamos falar contra pessoa alguma, seja ela quem for, mesmo que nós estejamos a ver que elas estão a fazer coisas erradas. Não vamos falar contra pessoas. Mas devia de acontecer isto, devia de acontecer. Se tem que acontecer, é Deus que sabe. Só Ele sabe o que vai acontecer na vida e só Ele vai operar na vida dessas pessoas. Não vamos amaldiçoar ninguém no nome de Jesus. Isto é muito importante. Porquê? Porque tudo o que o homem semear, isso vai colher. E você não quer amaldiçoar pessoas e depois colher maldição para a sua vida também. Por isso é que Jesus disse, da mesma fonte não pode sair água doce e água amargosa, amarga. Não. Então, da nossa boca tem de sair sempre bênção. Podemos submeter os demónios que estão a influenciar pessoas contra nós e ordenar que elas parem isso em nome de Jesus e que a bênção venha para as nossas vidas. Mas não podemos falar maldição contra pessoas. Os assuntos que aconteceram, coisas a pessoas que se interviram connosco ou que se viraram contra mim ou que me prejudicaram, essas pessoas, os problemas que tiveram não foram gerados por mim, nunca. Entenda, eu me entreguei o assunto a Deus. E disse, Senhor, tu sabes este assunto, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. E tu que julgas justamente, faz a tua justiça. Faz aquilo que tu achares melhor. Eu não pedi condenação, eu não pedi justiça, eu pedi que Deus fizesse o melhor que ele achasse sobre este assunto. E larguei-o da mão. Perdoei essas pessoas que me magoaram, que me ofenderam e coloquei esse assunto nas mãos de Deus. Então a autoridade que nós temos é sobre demónios. Às vezes, ouça, papéis que nós estamos a tratar e estão presos. Não veem. Há decisões do governo que às vezes viraram e disseram que era assim e agora mudaram, que já não é assim. Aí nós podemos intervir. Nós estamos a ser prejudicados. Nós podemos intervir. Eu ordeno a todos os papéis que eu coloquei para resolver um assunto, para eu ter uma benesse do Estado, eu ordeno que todos esses papéis sejam libertos e que a benesse venha para mim no nome de Jesus. Aí nós podemos usar a autoridade que temos em nome de Jesus. Porque o diabo tentou manobrar e fazer contra nós, não. Para nós é a bênção, não a maldição. Você entendeu? Ao utilizarmos desta forma, nós vamos criar a bênção nas nossas vidas. Mas também na bênção na vida dos outros, naqueles que recorrem a nós. Lembro-me de um irmão chegar ao pé de mim e falar sobre algumas coisas que estavam a acontecer na sua vida. E eu expliquei-lhe que eu não sou Deus, eu creio nele, eu não sou Deus. E depois disse que iria orar e orei e ele foi abençoado. Glória a Deus por isso. Mas foi no nome de Jesus que eu o usei. É a Jesus toda a glória, toda a honra. Você entendeu? A autoridade nos foi concedida, assim como foi concedida àquele polícia. O poder mandar parar os carros e eles terem que obedecer. Da mesma forma, nós recebemos essa autoridade declarada por Deus, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo.
E aqui está o grande. E nada nos fará dano. Numa circunstância que eu estava, uma pessoa estava dentro do carro, e eu vou abreviar um pouco, e a pessoa começou-se a manifestar, e eu comecei a expulsar, e eu fazia assim, sai Satanás dela, em nome de Jesus. E eu fazia assim, e ela me tentou morder. E quando me tentou morder, eu puxei a mão para trás. Normal, uma reação normal. Mas o que eu senti é que eu não devia de fazer isso. E então voltei a colocar lá a mão e continuava a dizer, sai Satanás dela, em nome de Jesus. E quando ela me tentou morder, eu deixei lá a mão. E ela literalmente ficou com os dentes no ar. Não conseguiu morder. Porquê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada nos fará dano. Nada nos fará dano. Eu agora, quando estava a falar disso, nesse mesmo dia, o marido e a filha estavam juntamente e quando viram começar a falar assim, eles começaram a fazer a mesma coisa que eu estava a fazer. E eu disse para eles calarem. Porquê? Porque eles ainda não tinham aceito Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E ao estarem a fazer isto, as coisas podiam-se voltar contra eles. E era isto que eu estava a tentar evitar. Mas você está... Deixem-me aqui encontrar... E Atos 19, versículo 13. Atos 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuros por Jesus a quem Paulo prega. Eles tentavam expulsar demónios. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. E respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorou-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Entenda uma coisa. Nós temos autoridade no nome de Jesus para expulsar demónios, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A partir dessa altura, nós temos autoridade para poder expulsar demónios e usar o nome de Jesus. E nenhum mal nos sucede. Mas a estes que não aceitaram ainda Jesus, a estes, o espírito maligno tem o poder sobre eles, não sobre nós. Mas há alturas, e aqui é que eu vos quero trazer, há alturas em que o espírito maligno pode se virar contra nós ou tocar em nós. Quando? Quando nós fazemos algo que desagrada a Deus. Quando nós estamos em pecado, nós temos que ir a Deus, pedir perdão, temos arrependimento genuíno, pedir perdão e então voltamos ao estado, desculpem, em que estamos bem perante Deus. Mas quando não estamos assim, quando tentamos expulsar demónios, o demónio pode se virar contra nós. Outra forma é se nós não perdoarmos alguém. Quando nós não perdoamos alguma pessoa, Deus diz que não nos perdoa a nós. Portanto, o demónio tem acesso a poder tocar na nossa vida. Isto é muito importante para você perceber que o mundo espiritual funciona com hierarquias. E as hierarquias não podem ser quebradas.
Da mesma forma, eu não posso quebrar a lei de Deus. Estando em pecado, tentando expulsar demónios, não vai funcionar. Estando com falta de perdão contra alguém, não vai funcionar. Mesmo quando nós desobedecemos a Deus, aí há portas abertas para que o diabo possa intervir. Eu vou-vos contar uma situação. Eu estava numa reunião, e nessa reunião o líder da reunião não se apercebeu, mas estava um demónio dentro da reunião. Eu apercebi-me e eu não fiz nada. Porquê? Porque eu não podia fazer nada. Eu não era o líder daquela reunião. Eu tinha que estar calado, quieto. Você entendeu? Porquê? Por causa de hierarquia. O líder é que poderia fazer alguma coisa, não eu. Você está a dizer e vocês pensam assim, bem, então, mas dessa forma há demónios a saltar por todo lado. Ah, não sei, já viu o telejornal? Já viu tudo o que está a acontecer? Ouça, mude para um daqueles canais, eu não vou mencionar nomes de canais, mas mude para aqueles canais que têm 24 horas de notícias. E você vai ver lá notícias que são de ficar de boca aberta. Como é possível uma avó matar a própria filha e matar os netos só por causa do genro que tinha sido divorciado da filha não ficar com os netos? Como é possível pessoas fazerem coisas completamente descabidas, malignas? Como é possível? Eu lembro-me de pessoas que eu falei e que diziam que os pensamentos não conseguiam parar os pensamentos. Que muitas das vezes eram influenciados a fazer coisas más. Eu uma vez transportei uma pessoa, ele ia ao meu lado, eu não disse uma única palavra. Eu não falei de Jesus, eu não disse uma única palavra, eu só estava a transportá-lo. Ele, a meio do caminho, já estava a chorar e dizer, não ligues para mim porque eu não presto. Quem estava a influenciar aquele homem? Não era Deus. Eram os demónios. E porque a minha presença, aquele que está em mim, porque o maior está dentro de nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo de Deus está em nós. E ele reconheceu isso e eu não disse uma única palavra. E disse aquelas palavras. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus quer agarrar em nós e fazer muito mais do que estamos a fazer. Está na altura do povo de Deus se levantar e fazer proezas. Como a palavra de Deus diz, o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Porque o diabo sabe que o tempo dele está contado. E está a tentar de tudo. Influenciar governos, influenciar pessoas, influenciar nações, influenciar tudo. Para tentar apagar o fogo que Jesus deixou cá. Mas cabe a nós, primeiro na nossa própria vida, perceber o que está a acontecer, expulsar de nós toda a doença, expulsar todo o ataque demoníaco, expulsar tudo aquilo que nos está a impedir a bênção nas nossas vidas. E então começar a fazer para os outros, para que se cumpra em nós a vontade divina. Eu quero vos levar a Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Onde é que está os Marcos 16, 15? O que é que aconteceu até esta altura? O que aconteceu é que Jesus pregou
libertou pessoas, abençoou pessoas, foi traído e agora foi levado perante os sacerdotes que o queriam matar porque ele estava a levantar as pessoas e estava a pregar-lhes a palavra viva de Deus. E eles conseguiram levá-lo a que ele fosse crucificado. Jesus foi crucificado, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e apareceu aos discípulos. E quando apareceu aos discípulos, disse estas palavras. Veja. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois disso-lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Como é que o mundo foi criado? Como é que o nosso planeta foi criado? Por palavras. Como é que exercemos autoridade? Por palavras. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Os 70 diziam: pelo teu nome, até os demónios sujeito. Pelo nome de Jesus, até os demónios sujeito. Então, nesta comissão que Jesus nos faz, diz que nós podemos expulsar demónios em nome de Jesus. Podemos curar enfermos no nome de Jesus. Muita gente está a perder por causa disso. Está a perder na sua vida. Está a ficar doente porque permitiu chegar à sua vida. Aceitou o que o diabo lhe colocou. Que é completamente fora da vontade de Deus. Pois eu ouvi já muitos cristãos dizer: ai, a soberania de Deus. Mas o que é que a soberania de Deus tem a ver com estar doente ou não estar? Será? Ouça, Jesus, Deus Pai, permitiu que Jesus morresse por nós. Ele permitiu que o filho dele morresse. Ressuscitou e sentou à direita ao seu lado. E agora permite que o diabo vá contra nós com todo o tipo de doença. Ouça, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como é que alguém doente pode seguir a Jesus? Alguns estão a fazê-lo. Glória a Deus. Mas você sabe que pode ser liberto. Você sabe que pode ser curado de uma vez por todas. E acabar com tudo isso. E então, sim, pode ser liberto. Prega a Jesus. Melhor. Esta é a vontade divina para as nossas vidas. Mas tem de ser feito com autoridade. Aqui diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais vão seguir aos que crerem, aos que acreditarem que vai acontecer. Exatamente como lá está escrito em Marcos 11:23. Todo aquele que disser este nome, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará o que diz. Você, quando expulsa demónios, crê no nome de Jesus. Você, quando expulsa a doença, crê em nome de Jesus, que é isso mesmo que vai acontecer. Eu sou-lhe muito sincero, nós temos de estar sempre a ouvir isto. Isto é uma das reuniões que nós devemos estar a ouvir sempre, constantemente. Pelo menos uma vez por mês, nós devemos estar a ouvir uma reunião destas. Porquê? Para nós não nos esquecermos que às vezes que há coisas que vêm para a nossa vida que nós temos que pensar e ficar quieto e pensar: mas será que o que me está a acontecer é alguma coisa que o diabo está a levantar contra a minha vida? Contra a minha família? Nós temos que pensar bem.
Um dos esquemas que ele utiliza é a injustiça. Há uma injustiça que me estão a fazer. Há uma injustiça. Se é uma injustiça, fique calado. Não fale contra pessoas, mas fale contra o diabo que levantou a injustiça. Às vezes nós colocamos, e eu já fiz isso, nos colocamos na outra pessoa. É uma injustiça o que está a acontecer naquela pessoa. E eu já fiz isso. Mas eu já fiz isso ao vivo. Era uma injustiça o que estavam a fazer com outra pessoa. E eu fui-me lá colocar. E o que é que aconteceu? Eu levei com tudo. Não sejais participantes dos pecados alheios. É o que a palavra de Deus diz. Isto quer dizer, eu não sei o que se passa na vida das pessoas. Se você quer ajudar alguém, ore por essa pessoa. E deixe Deus resolver o assunto dela. Não se ponha no meio. Não tente interferir. Ore. Abençoe. Entende? Mas não, eu vou. As pessoas estão a se levantar, eu vou ordenar ao nome de Jesus. Não faça isso. Eu estou a falar, nós temos autoridade sobre a nossa vida, sobre a vida do seu cônjuge, daquele que se casou consigo, o homem que se casou com uma mulher que se casou com um homem, cônjuge, e os seus filhos, a sua família. Mas, se eles decidirem algo diferente, você perde a sua autoridade sobre a vida deles. Entende? Há uns tempos atrás, a minha ânsia de querer orar pelas pessoas é muito grande. E há uns tempos atrás, Deus me disse assim: aqueles que vierem ter contigo para pedir ajuda, por esses tu vais orar. E realmente eu entendi o que é que Deus estava a dizer aquilo para a minha vida. Porque só assim eu tenho autoridade para poder usar. Porque eles estão a pedir. E então eu posso usar a minha autoridade sobre a vida deles. Glória a Deus. Eu tive uma reunião. Uma mulher chegou ao pé de mim e disse-me que a força dela, de uma mão, estava sem força. Não tinha força suficiente. Eu pedi-lhe a mão, orei pela mão e disse a ela, aperta, e meti a minha mão à frente e disse, aperta a minha mão. Aperta a minha mão. E os meus dedos, quando ela apertou a minha mão, os meus dedos ficaram assim, porque ela estava a apertar com muita força. E ela, com os olhos muito abertos para mim, ela primeiro começou a dizer, mas eu não, ela disse não, mas continuava a apertar e ela ficou e começou a gritar de alegria, porque já tinha recuperado a força na mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Porque é Ele que tem o poder, não sou eu. Eu creio nele. Estes sinais seguirão os que crerem. Entenda, nós temos que usar essa autoridade na nossa vida. Quando alguma coisa não está bem no nosso corpo, quando dói qualquer parte do corpo, diz, eu te ordeno, Satanás, liberta o meu corpo, liberta o meu corpo, eu te ordeno no nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu ordeno que fique curado a mão, que fique curado o pé, que fique curado, eu ordeno no nome de Jesus. Que fique curado as costas. Eu ordeno no nome de Jesus que as minhas costas fiquem curadas. Você entende? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos fará dano. Mas isto só vai começar no dia em que você começar a fazer, do que você começar a crer e começar a falar. Nunca vai começar antes. Porque o planeta Terra só houve luz quando Deus disse, haja luz. Até lá não havia luz. Da mesma forma, nas nossas vidas só vão as coisas acontecer quando nós falarmos e crermos no nome de Jesus. Quem pode fazer isso? Eu acabei de explicar.
todo aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, todo aquele que fez a oração e disse: Pai, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu aceito o que Ele fez na cruz como sendo em meu lugar, no nome de Jesus. A partir desse dia, você tem um novo nascimento. Você nasceu de novo. E a partir desse dia, você tem autoridade em nome de Jesus. Muitas bênçãos. Eu vou pedir ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Amém. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos porque Tu nos mostras a Tua palavra e nos dás discernimento para todas as coisas. Às vezes parece difícil. Difícil de acreditar como é possível que nos esteja dado tanto poder. Mas, Senhor, se nós não começarmos a praticar, nós nunca vamos saber. Eu lembro-me do dia que eu comecei a praticar. Eu estava no carro e estava lá um mosquito, uma melga. Nós chamamos melgas, um mosquito. Porque ele pica e fica um alto e dá muita comoção. E ele começou a andar no carro. E eu virei-me para o mosquito e disse: eu ordeno que morras em nome de Jesus. Você diz: você usou o nome de Jesus contra o mosquito? Sim, ele estava a me incomodar. E eu lembro-me que eu vi qualquer coisa no vidro do carro e fui lá com o dedo. Eu ia chegar lá e ia raspar. Um mosquito foi-se meter debaixo do meu dedo e morreu. Se nós não começarmos, nós nunca vamos saber o poder de Deus. Eu volto a dizer, nós não temos autoridade. Nós não estamos a lutar contra pessoas. Estamos a lutar contra demónios, contra a exausto espiritual da maldade nos lugares celestiais. E temos autoridade sobre animais. Sim, um cão mostrou-me os dentes todos, queria me morder, e eu ordenei que saísse dali no nome de Jesus. E ele saiu. Vamos continuar a orar e dizer: Pai, te agradeço, Senhor. Nós vamos começar a operar. Vamos começar a cumprir a Tua palavra e fazer a Tua palavra. Vamos mudar completamente a nossa vida, a nossa maneira de viver, crendo em Ti e só unicamente em Ti, Senhor. Não vamos deixar os pensamentos que vêm à nossa cabeça governar a nossa vida, mas vamos agarrar e declarar a palavra de Deus constantemente para nós. Te agradecemos, te louvamos, te engrandecemos e te dizemos: Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Um bom fim de semana, no nome de Jesus. Amém.